por que que, independente do que você possa estar vivendo, o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: ainda não acabou. Não importa qual tenha sido a sentença, Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu não sei qual foi o diagnóstico médico, mas Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: ainda não acabou. Eu não sei quais foram as palavras de maldição que foram lançadas contra a sua vida, mas Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: ainda não acabou. Olhe para quem está do seu lado e diga: ainda não acabou. Quantos creem que ainda não acabou? Você chegou por aquelas portas ali, talvez sem esperança nenhuma, mas Ele está te dizendo aqui hoje: ainda não acabou. E sabe por que que não acabou? É por isso que não acabou. Do seu lado e diga: ainda não acabou. Põe a mão no nome de quem está do outro lado e diga: ainda não acabou. É Ele que dá a última palavra. É Ele quem diz que acabou. Escute, o diabo tinha roubado tudo, tomado tudo de Jó. 3.000 ovelhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, matou todos os seus filhos. Aí um dia, Jó, que estava em busca de tantas respostas, cheio de um orgulho, que acreditou que sabia de todas as coisas acerca de Deus, aí chega num determinado momento que ele diz: Senhor, eu bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. E na verdade, Senhor, antes eu te conhecia, mas era de ouvir falar. Mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. E aí quando Jó pensou que era um ponto, Deus vai e põe uma vírgula. E a Bíblia diz assim: e virou Deus o cativeiro de Jó, e devolveu a Jó 2 vezes mais de tudo quanto antes ele possuía. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Ainda não acabou. Ainda não acabou. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vence. Eu tô toda arrepiada. Ó morte, onde está? Ele está na casa. Ele está na casa. Ele venceu pra
seja o teu nome, Senhor. Senhor, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Nós não queremos o céu na terra amanhã, nem na próxima geração. Nós queremos o céu na terra hoje, agora. Venha a nós o teu reino. Cura nesta noite, liberta nesta noite, salva nesta noite, restaura nesta noite, abre prisões nesta noite, quebra grilhões nesta noite, ressuscita nesta noite. É o que nós te pedimos hoje. Adore, adore, adore. Não espere eu pregar para você tomar posse. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Receba em nome de Jesus. Receba. E venha ao céu. Nós proclamamos poderoso és. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos sim, amém para a tua vontade. Tu nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Nós estamos ouvindo a tua voz e nós estamos dizendo: entra, Senhor. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Arabacara chora mandarabacara sicandaraba. Elebarakara chora mandarai. Entra, entra. Aqui se chama festa do Espírito. O que está acontecendo lá fora se chama festa da carne. Na quarta-feira eles vão ter que parar para juntar as cinzas. Mas aqui, você que está no Espírito, a Bíblia diz assim, ó: e o fogo, e o fogo, e o fogo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque
o sacerdote colocará lenha na fogueira. Todos os dias. Sabe o que isso significa? Quem vive no Espírito não tem dia de cinza. Quem vive no Espírito só tem dia de fogo do Espírito. Diga. Eita, coisa linda. Você pode declarar isso. Só quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas nessa noite. Fala em línguas. Enquanto você fala em línguas, o Senhor manda anjos agora para libertar vidas que estão na rua. Enquanto você fala em línguas, o Senhor envia anjos agora para livrar pessoas da morte. Enquanto você fala em línguas, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Adore, adore, adore em línguas. Deixe o seu Espírito falar com Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito. Entre no Espírito, entre. E ali adorarei. Oh, aleluia. Não se distraia, não se distraia. Não se distraia. Ele está fazendo, não se distraia, não se distraia. Eu navegarei Ora, Bashiri Andarabás. oceano do Espírito. Abacatore Medecandarabácia. E ali adorarei Aleluia. ao Deus do meu amor. Declare, declare, declare. Espírito, Espírito, que Oh, Espírito de Deus. Arabachore Medecandarabás. Abachore Mandarabácia. Espírito de Deus, toma a direção do culto nessa noite. O culto é teu, o culto é teu. O culto é teu. Enquanto você está de pé, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 107. Obrigado, maestro, louvor, que unção, que presença. Oh, aleluia. Aqueles que acompanham as minhas ministrações, as pregações da palavra que Deus me dá, sabem que eu não tenho o hábito de fazer leituras do texto base longas, mas hoje se faz necessário. Salmo 107, eu quero ler do verso 1 ao verso 22. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para que os obreiros já organizem a nave da igreja para que todos tomem assento. Crianças, vocês já podem ir para o culto do Kids. As titias, os titios já estão lá lhe aguardando. Salmo 107, verso 1 ao verso 22. Quem achou, dá glória. Se você não achou, não tem problema, não se distraia procurando, acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Quantos podem dizer que Ele é bom? O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou. Quantos foram resgatados aqui por Ele? Os que livrou das mãos dos adversários. Quem foi livre da mão do adversário?
E reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Quem perambulava pelo deserto? E agora encontrou a cidade de refúgio. Aleluia. Continuando. Ainda diz assim a palavra. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Quem foi saciado? Oh, aleluia. Preste atenção agora, a partir do verso 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Algumas traduções dizem da porta do inferno. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Senta dando glória para Jesus. É por isso que a gente canta com tanta alegria. É por isso que a gente pula, é por isso que a gente grita. É por isso que a gente sai correndo. É por isso que a vontade que a gente tem é de vencer a força da gravidade e já ir encontrar com Ele nos céus. Porque nós temos a compreensão do que Ele fez na nossa vida. Nós temos o pleno entendimento do que Ele promoveu em nós e na nossa história. Isso não é para nós algo escondido. Isso não é para nós algo oculto. Pelo contrário. Quanto mais os anos vão se passando, mais nós vamos tendo uma luz de compreensão do que de fato Ele fez nas nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E recebemos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Presta atenção, não converse, não olha para o seu celular, agora é hora de você sair do virtual e entrar no sobrenatural. Agora não é a hora que as pessoas falam com você, é a hora que você permite que Deus fale com você através da pregação. Tema da mensagem de hoje: aquele que quebra cadeias. Repita comigo: aquele que quebra cadeias. Eu quero deixar aqui em ênfase o verso 14 do Salmo 107. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Eu quero lhe fazer uma pergunta.
Você se lembra o dia em que Jesus te libertou? Você consegue se lembrar desse dia? Isso pode ter acontecido especificamente no exato dia que você aceitou Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus. Ou isso pode ter acontecido depois de você ter entregue a sua vida para Jesus. Porque a gente sabe que aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. A gente não pode engessar o agir de Deus, porque Deus fez assim com fulano, Ele vai fazer da mesma maneira com cicrano. Deus tem uma forma, um modus operandi de agir na vida de cada pessoa. A filha de Jairo, ele ressuscita logo após ter morrido. O filho da viúva, ele ressuscita antes de ser sepultado. Lázaro, ele ressuscita 4 dias depois de ter sido sepultado. Ou seja, para cada pessoa, Deus tem uma dinâmica de ação. Então, existem pessoas que aceitam Jesus e elas são, naquele momento exato, completamente libertas. E existem aquelas pessoas que vão viver nesse processo de libertação gradativamente. Eu posso tirar como exemplo a minha vida. No dia que eu aceitei Jesus, Jesus me libertou imediatamente do alcoolismo, me libertou imediatamente das drogas. Eu cheirava cocaína todos os dias, me libertou naquele mesmo dia de uma vida de baladas, porque eu vivia nas baladas de segunda a segunda. Então eu vivi uma libertação na minha vida imediata, no dia que eu aceitei Jesus. E eu nunca mais me esqueci desse dia. Dia 12 de dezembro de 1995, era uma terça-feira. Isaías capítulo de número 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, como eu não posso esquecer, ainda que eu quisesse, daquele dia, eu posso dizer que naquele dia, Ele restaurou a contritação do meu coração. Naquele dia, Ele me levou à liberdade, porque eu era cativa, escrava de Satanás. Naquele dia, Ele abriu as prisões que Satanás havia me colocado, as prisões do pecado. Naquele dia. O mais interessante é que quando Jesus ler essa parte da Escritura Sagrada, Isaías 61:1, que eu acabei de citar, ele estava numa sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 21, diz que quando ele terminou de ler esse texto, ele diz: hoje se cumpre a escritura que tens ouvido. Ou seja, ali ele estava publicamente declarando que ele era o Messias. Porque aquela palavra que Isaías escreveu era a unção que viria sobre o ungido de Deus. E a palavra Messias significa ungido. Ou seja, Jesus estava declarando: eu sou aquele sobre o qual se cumpre esta profecia que o meu Pai entregou ao profeta Isaías. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E estava fazendo exatamente menção a Isaías 61, versículo 1. Sim, Jesus é aquele que quebra cadeias. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus é aquele que quebra cadeias. A gente vai entrando dentro do contexto bíblico e a gente vai descobrindo outras grandes libertações que o Senhor promoveu. Por exemplo, a grande libertação, e por que não podemos dizer que a primeira grande libertação que Deus promove em grande escala é naquela ocasião de um dia de sábado, diga-se de passagem para quem não sabe, o dia que o Senhor tirou o seu povo Israel do Egito. Esse foi o dia em que eles foram libertos da escravidão do Egito. O texto fala em Deuteronômio 5:15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor
teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, lembrem-se, todos os sábados, a grande libertação que eu promovi na sua vida. Então, com isso que o Senhor está querendo estabelecer para aquela geração e para gerações seguintes, e ensinar a todos nós, é que nós nunca devemos nos esquecer o dia em que nós fomos libertos. Olhe para quem está do seu lado e diga a data do dia que você aceitou Jesus, se você se lembra. Você nunca deve se esquecer desse dia. Talvez você não tenha como o dia do seu novo nascimento, o dia da sua libertação, mas um dia você tem que ter como grande dia em que Deus promoveu uma poderosa, uma grandiosa libertação na sua vida. E o Senhor te traz aqui hoje para te dizer, você não pode esquecer o dia em que eu te fiz livre, o dia em que eu te tirei do cativeiro, o dia em que eu quebrei os grilhões que te aprisionavam, um dia que eu te trouxe para a liberdade. Como pode alguém esquecer esse dia? Como pode? Veja bem, o homem de Gadara, como é que ele poderia esquecer o dia em que ele se encontra com Jesus Cristo? O texto me fala lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9 e o versículo 15, escute. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, ou seja, de um lugar de morte. Um homem com espírito imundo, ou seja, com demônios, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ainda que prisões naturais o não detessem, ele estava preso em prisões espirituais, cujo ninguém poderia libertá-lo. E o texto continua dizendo, e andava sempre, de dia e de noite, sem descanso, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, ou seja, automutilação. Isso te lembra alguma coisa do que nós temos visto na atualidade acontecer na vida de muitas pessoas? Continuando, e quando Jesus viu ao longe, ele correu até Jesus e o adorou. Olha para quem está do seu lado, diz, até os demônios adoram a Jesus. E você? E você? E você? Porque nem o Satanás aguenta quando vê ele. E o adora. Eita maravilha. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então o texto está me dizendo que uma pessoa, propriamente, ela não é uma morada de demônios apenas para um demônio. Ela pode abrigar vários demônios. Ela pode abrigar castas de demônios, que significa características distintas, diferentes de demônios que habitam dentro dela. O texto também me faz entender que ela pode, inclusive, ter dentro de si mais do que 1000, até mesmo 2000 demônios habitando dentro dela. E o texto ainda diz assim, e foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, versículo 15, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então aquele homem que ora tinha 2000 demônios, agora estava liberto da opressão desses 2000 demônios, dessa legião. Então certamente, pastor Ricardo, esse homem de Gadara jamais poderia esquecer aquele dia.
Eu imagino que quando fez uma semana, ele deve ter dito, hoje faz uma semana que Jesus o Nazareno me libertou. Quando fez um mês, hoje fez um mês que Jesus o Nazareno me libertou. Quando fez um ano, hoje fez um ano que Jesus o Nazareno me libertou. Ele nunca esqueceu aquele dia. Você esqueceu do dia que ele te libertou? Porque eu também tenho certeza que aquele homem religioso que estava na sinagoga, no momento que Jesus chegou, ou seja, estava dentro da igreja, o que significa que não é porque você está dentro da igreja que você não tem demônios. Aí deixa eu sacudir agora o teu juízo. Deixa eu confrontar os seus aprendizados, seus sofismas. Porque a maioria de nós veio de igrejas que declaravam que um cristão não pode ter demônio. Eu não sei se você já foi em alguma igreja que trabalha com cura e libertação, em um dia de renúncia congregacional. Você vê pastor caindo endemoniado, você vê missionário caindo endemoniado, você vê presbítero caindo endemoniado, você vê diácono caindo endemoniado, você vê cooperador caindo endemoniado, você vê crente caindo endemoniado. Só que aí você diz, mas eu aprendi que aonde o Espírito Santo está, o diabo não pode entrar. Você aprendeu errado. Porque o mundo espiritual é regido por leis. Ou seja, o mundo espiritual trabalha com legalidade. O mundo espiritual é legal, no sentido de que trabalha com legalidade. Então, quando um cristão, ele dá uma legalidade a demônios, ele está dizendo para aqueles demônios, podem entrar. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Que o Senhor diz o seguinte para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, e cabe a ti dominá-lo. Sabe o que Deus estava dizendo para Caim? Existem demônios na porta da tua vida, e você precisa vigiar, porque se você abrir, eles vão entrar. Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Isso significa que a nossa vida, ela é acessada pelo mundo espiritual, sejam luz ou sejam trevas, através de portas que nós abrimos. Então sim, você pode ser um cristão e ter demônios. Por exemplo, um cristão que tem um ato sexual fora do casamento. Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que aquele que se deita com uma prostituta, se faz uma só carne com ela. Veja bem, camisinha evita contaminação de HIV, mas não evita passagem de demônio. Então preste atenção no que eu estou falando, porque isto está na Bíblia. Em toda relação sexual, existe micro derramamentos de sangue. No micro derramamento de sangue é que existe a aliança de sangue entre duas pessoas no ato sexual. É por isso que a partir daquele momento elas se tornam uma só carne. Então, se você se deita com alguém que tem demônios, você está recebendo o compartilhamento dos demônios que aquela pessoa tem. Porque demônios se compartilham no ato sexual. Bem, eu não vou dar uma aula de libertação, porque isso aqui eu vou deixar para a Liga de Libertadores. Mas o que eu quero dizer para você é que sim, cristãos podem ter demônios. Aquele homem estava na sinagoga, quando Jesus chegou ali. E a palavra do Senhor diz em Marcos 1, 23 a 26. Estava na sinagoga um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Então certamente aquele homem religioso que estava na igreja, na sinagoga, que é a igreja da época, nunca mais se esqueceu do dia em que descobriu que mesmo estando na igreja tinha Satanás no couro. E que Jesus o libertou. Chacoalha quem está do seu lado e diga, hoje tem mistério nessa igreja. Eita glória! O Senhor vai libertar pessoas aqui nesta noite.
Ele já começou a libertar, desde o início do culto ele já está fazendo. Eu estava andando e já estava vendo o Espírito Santo trabalhando, libertando. Hoje, você vai viver um dia marcante na sua história. Você crê nisso? Só quem crê, dá glória a Deus. Outro dia inesquecível para um outro homem, foi o dia em que ele leva o seu filho até Jesus. A Bíblia diz que Jesus liberta aquele jovem de uma casta de demônios, ou seja, de demônios diferentes que estavam dentro dele. E certamente aquele dia, tanto o pai quanto o filho nunca mais se esqueceram. Marcos capítulo 9, eu vou ler versículo 17 e 18, 20, 22 e 25 ao 27. Escute. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus perguntou ao pai dele. E ele disse-lhe: desde a infância. Então sim, demônios podem entrar na vida de uma criança. De que maneira, apóstola? Através da lei da herança. Existem duas leis que propagam a maldição, ou seja, a ação de demônios. Primeiro, é a lei da responsabilidade. Você peca, você atrai sobre a sua vida aqueles demônios. E a lei da herança, a consequência de pecado dos pais. Isso está na Bíblia. Então veja bem. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Ou seja, o demônio queria matar aquele menino. E Jesus diz em João 10:10, que o ladrão, ou seja, o diabo, ele vem senão a matar, roubar e destruir. Escute, Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito. E lá em Gênesis 2 e Gênesis 3, quando a palavra nos fala da criação do homem, a palavra nos deixa claro que quando Deus criou o homem, Ele diz: desçamos e façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então a Trindade está envolvida no processo da criação do homem. Ou seja, o Deus triuno nos cria seres tricômatos, corpo, alma e espírito. E o que eu quero dizer com isso é que existem ações demoníacas no corpo, existem ações demoníacas na alma e existem ações demoníacas no espírito. Como é que alguém pode ter demônios no corpo? Vou lhe dar um exemplo. João capítulo 5. A Bíblia diz que Jesus chega no tanque de Betesda e ele encontra ali um homem que há 38 anos era paralítico. Depois que Jesus cura este homem, a Bíblia diz que ele sai dali carregando a cama. Então aquilo que carregou ele durante 38 anos, no dia que ele encontrou com Jesus, é ele que carrega o que carregava ele. Olha que coisa poderosa. Aí Jesus encontra com ele alguns momentos depois e diz o seguinte para ele: vá e cuides para não pecar, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a paralisia dele era uma consequência de pecado, uma ação demoníaca. Como que demônios podem entrar na alma de uma pessoa? Através de traumas, através de rejeição, através de humilhação, através de abusos sexuais. Assim os demônios entram na alma da pessoa. Como demônios entram no espírito de uma pessoa? Quando aquela pessoa se envolve com o ocultismo, quando aquela pessoa faz pactos com entidades, quando aquela pessoa sacrifica a demônios, então ela tem uma contaminação no espírito. Então sim, uma pessoa pode ter demônios no corpo, demônios na alma e demônios no espírito. Continuando, a palavra diz: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele.
E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Com certeza, aquele pai e aquele filho nunca mais esqueceu-se daquele dia. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante. O texto diz que a casta de demônio que ele tinha fazia com que ele fosse surdo e mudo. Eu não estou dizendo que a surdez e a mudez é consequência de uma ação demoníaca, mas estou dizendo que na vida deste jovem era uma consequência de uma ação demoníaca. E eu falei sobre isso no domingo passado, quando eu disse que existe a diferença entre doença e enfermidade. Doença é uma inabilidade do corpo físico de lidar com o envelhecimento, de lidar com vírus, de lidar com bactérias, males naturais, e por isso o corpo adoece. Enfermidade são doenças no corpo causadas por ações demoníacas. E era o caso desse jovem. Então a gente pode citar muitos outros exemplos. Mas deixa eu falar de Maria Madalena. Deixa eu falar um pouquinho dessa mulher. Porque no dia que ela encontrou com Jesus, sem dúvida, nunca mais ela esqueceu o melhor dia da história da sua vida. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e dá um glória a Jesus. E agora diz assim para ele: você nunca mais vai esquecer o que Jesus vai fazer na sua vida hoje. Eu estou profetizando, eu estou declarando, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que a igreja tem, no nome de Jesus, você não vai esquecer do que Ele vai fazer na sua vida hoje. Você crê nisso? Então dê um glória para Jesus. Aleluia. Veja, aquele dia sem dúvida se tornou o maior dia da sua história, da sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 2 diz o seguinte: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Lucas está falando das mulheres que seguiam Jesus. E Lucas está dizendo que essas mulheres, muitas delas tinham sido curadas de enfermidade causadas por espíritos malignos. E que essas mulheres tinham sido libertas desses demônios. E ele dá um exemplo, dentre quais Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Todo aquele que trabalha com libertação de vidas, eu estou há quase 20 anos, junto com a apóstola Rosânia, vivendo experiências na área da libertação. Nesses 14 anos da Cidade Refúgio, então, que o diga, o quanto nós temos vivido de experiências com libertação. A gente sabe que toda possessão maligna é causada por uma brecha, por uma porta que se abriu. Eu não sei se essa porta na vida de Madalena foi no seu espírito. Eu não sei se ela se envolveu durante a sua juventude e o início da sua vida adulta com seitas, com feitiçaria, com ocultismo. Eu não sei. Havia uma grande descredibilidade das coisas de Deus nos tempos de Madalena. Havia um silêncio profético já há 400 anos. Eu não sei se Madalena, embora fosse de origem do povo de Deus, de origem israelita, judia, embora ela fosse da linhagem do patriarca Abraão, ao invés de ter servido ao Deus de Abraão, Madalena tenha perdido a fé. Perdeu a fé quando soube da grande derrota dos macabeus, que eram os judeus que estavam tentando impedir uma ação de domínio das nações inimigas. Eu não sei se ela perdeu a fé quando nunca mais ela havia ouvido falar da maneira como Deus se movia no templo. O templo havia apenas se resumido a uma série de rituais e de cerimonialismos vazios, esvaziados. Eu não sei se isso, Tiago, tornou o espírito de Madalena tão angustiado que ela decidiu se embrenhar e buscar adorar a outros deuses. Eu não sei. Eu não sei se ela se decepcionou com a igreja dela. Eu não sei se ela se decepcionou com o Deus dela. E por causa disso, ela foi para Umbanda, ela foi para Quimbanda, ela foi para o Candomblé.
Eu não sei se ela foi para o budismo, eu não sei se ela foi para o Seishonoye, eu não sei se ela foi para o Wicca, eu não sei se ela foi para o Santo Daime, eu não sei se ela se tornou uma idólatra, alguém que se prostra diante de imagens. Eu não sei, óbvio que eu estou usando um contexto dentro da nossa realidade, para que você entenda. O que eu sei é que houve uma grande porta que se abriu e 7 demônios entraram na vida daquela mulher. Eu não sei se ela foi abusada na sua infância. Eu não sei se pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar dela, os seus pais, os seus tutores, se abusaram dela sexualmente. Eu não sei se ela foi violentada, estuprada por algum homem já na sua fase adulta. Eu não sei se ela sofreu um trauma na sua alma e ela não conseguiu perdoar aqueles que lhe ofenderam, os seus abusadores, aqueles que lhe humilharam, aqueles que lhe rejeitaram, aqueles que lhe feriram. E óbvio, quando você não libera perdão, a Bíblia diz que você é lançado dentro de uma prisão, e ali você é entregue na mão dos atormentadores. O que são atormentadores? São espíritos malignos que te prendem e ainda te observam para ter certeza que você não vai sair dali de dentro. Eu não sei. Eu não sei se Maria Madalena viveu no corpo alguma obra da carne. Eu não sei se um dia ela pirou o cabeção e saiu pulando no carnaval. Eu não sei. Eu não sei se ela disse, o que que tem? Não tem nada demais. Eu não sei se ela esqueceu que Deus é um Deus de princípios e que Deus se move por princípios. Eu não sei se ela esqueceu que não tem como eu quebrar uma lei no mundo espiritual e sair ileso dessa lei. Talvez ela tenha dito, eu só vou lá para me divertir, mas ela não sabia que naquele bloquinho, naquela escola de samba, antes deles entrarem na avenida, houveram mais de 14 cabeças de bode oferecida para a entidade. Eu não sei se ela não sabia disso, eu não sei. Eu não sei se de repente ela fornicou com um homem que não era o seu marido. Eu não sei se ela bebeu algum uísca, ou seja, aquele chá, né, que causa aquelas alucinações na sua época, para ficar legal, porque ela já não estava mais curtindo, ficar normal, ela queria ficar zen. Eu não sei. Eu sei que houve alguma ayahuasca, uísca, alguma coisa assim, viu? Eu não sei. O que eu sei é que ela abriu uma porta e 7 demônios entraram na vida dela. Veja, eu tenho uma certa dificuldade no sentido de ética pastoral, de não citar experiências de libertação que nós temos na Cidade Refúgio. Se eu fosse uma missionária como eu fui um dia, andando o mundo inteiro, eu poderia citar, porque ninguém saberia de quem eu estaria falando. Mas aqui dentro, se eu falar, misericórdia, a pastora contou que eu estava endemoniada outro dia. Então assim, eu não posso falar. Mas deixa eu lhe dizer de algo que aconteceu há 10 anos atrás. Não vou citar nome. A pessoa também não está na igreja. Na realidade, ele chegou a passar por aqui, mas nunca se estabeleceu. E esse homem, quando nos procurou, ele nos procurou em desespero. A igreja ainda era lá em cima, onde hoje é o bistrô. E ele nos procurou para fazer um aconselhamento pastoral. E ele disse que estava desesperado, porque ele queria voltar para Jesus. Ele queria reconciliar-se com Jesus, porque há muitos anos atrás, ele tinha sido cristão. Mas por causa da sua sexualidade, ele foi expulso da igreja. E expulso da igreja, ele não encontrou outro lugar onde ele fosse acolhido, senão num lugar onde havia ali as entidades, os orixás. E ele disse que ele fez um pacto com um orixá chamado Pombagira Sete Saias. E que há 14 anos ele servia aquela entidade. E que essa entidade o obrigava, todos os dias, a sair de casa e se prostituir. Ele tinha olheiras gigantescas na face, ele tinha aquela fisionomia de alguém realmente oprimido.
E ele disse: eu preciso de ajuda. E ele falou: está de uma forma, pastoras, que quando eu digo para Pombagira Sete Saias que eu não vou, ela se materializa diante de mim e me dá uma surra. E ele mostrou marcas no corpo. E ele disse: e ela só vai embora e só me deixa quando eu aceito ir nas ruas me prostituir. Escute, talvez você não creia em mundo espiritual. Mal para você. Muito mal. Porque ainda que você não creia no mundo espiritual, o mundo espiritual crê em você. Nós oramos por aquele homem e dissemos para ele que nós iríamos ajudá-lo, mas que seria necessário que ele realmente quisesse. E aí é uma mensagem que eu quero deixar clara para todos os libertadores da Cidade Refúgio. Nós temos que ter responsabilidade quando nós vamos levar uma pessoa a um processo de libertação. Porque existem pessoas que procuram libertação como se procura algo místico. Existem pessoas que procuram libertação apenas como se fossem fazer uma limpeza espiritual. Libertação não é algo místico e nem é uma limpeza espiritual no sentido do que muitas pessoas procuram. E o que eu quero dizer quando eu me refiro a alguém, quando for fazer a libertação em uma pessoa, levar em conta a tamanha responsabilidade que lhe foi dada. Você não pode libertar pessoas que não estejam realmente dispostas a servir integralmente a Jesus. Por que, apóstola? Porque Jesus diz que quando eu expulso um demônio de uma pessoa, aquele demônio anda por lugares áridos, ou seja, ele fica à espreita. E diz que ele volta, ele vai visitar a casa de onde ele saiu. E se ele encontrar aquela casa vazia, ele vai voltar, entrar na casa e chamar 7 demônios piores do que ele. E Jesus disse: e assim, o último estado deste homem será pior do que o primeiro. É por isso que libertar pessoas não é expulsar demônios. Expulsar demônios é enxotar ratos. Libertar pessoas é tirar lixos. É tirar lixo do corpo, é tirar lixo da alma, é tirar lixo do espírito. Quando você tira o lixo, o rato vai embora. Você não precisa nem detetizar, meu irmão. Assim são demônios. Demônio é algo colateral, é consequência. Tem muita gente expulsando demônio e não sabe por que a pessoa continua endemoniada. Porque você está expulsando o demônio, você não está tirando o lixo do corpo, o lixo da alma e o lixo do espírito. O que é esse lixo? Pecados. Pecados não confessados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Escute. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante para você entender. Evangelho não é misticismo. Evangelho não é uma espiritualidade esvaziada de uma verdade espiritual autêntica. Evangelho é responsabilidade, é tirar pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Isto é Evangelho. Então escute, porque é muito importante você entender isso. Não adianta você dizer, mas eu confesso para Deus. Quando você pecou só para Deus? Não, você não pecou só para Deus. Quando você pecou, demônios viram você pecar. O mundo espiritual viu você pecar. É óbvio que diante de Deus você é um réu confesso. Você não tem... No momento que você se arrependeu, o que é arrependimento? É diferente de remorso. Muitas pessoas se movem em remorso porque estão preocupadas com o que vai acontecer com elas. Eu vou contar logo antes que alguém conte para a pastora.
Eu vou contar logo antes que alguém vá na minha frente. Eu vou contar logo antes que eu perca meu emprego. Eu vou contar logo antes que eu perca minha esposa. Eu vou contar... Não, isso não é arrependimento, isso é remorso. A palavra está dizendo que a purificação, ela vem como uma consequência de genuíno arrependimento. Essa confissão, ela precisa vir através de um arrependimento genuíno. Então escute, quando você se arrepende e você confessa, a Bíblia diz que naquele mesmo momento, você é purificado de todos os seus pecados. Sabe o que acontece? O Senhor arranca da mão de Satanás a legalidade que ele tinha para agir na sua vida. É isso o que acontece. Então veja bem, quando eu falo desse homem, que há 10 anos atrás eu tive essa experiência junto com a apóstola Rosânia, de vivenciar e lamentar porque ele não teve uma libertação. Pouco tempo depois, ele frequentou a igreja mais umas 2 ou 3 vezes depois desse aconselhamento, ele sumiu. O mundo espiritual, o reino de Deus, disse Jesus, é tomado à força. Você tem que querer ser liberto. Eu posso citar pessoas aqui da igreja, que hoje inclusive são pastores, que foram anos a fio sendo libertos. Toda renúncia caía. Em uma das ocasiões até voar, a pessoa voou. Mas veio a limpeza, veio a purificação, veio a libertação. Então escute, porque é importante você entender isso. O mundo espiritual é real, as trevas são reais, demônios existem, e eles buscam escravizar pessoas. A gente vive em uma época, infelizmente, onde os evangélicos, os cristãos não creem mais na ação das trevas, banalizam, riem, ridicularizam. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta de tal maneira em 1 Tessalonicenses 5:23, nos dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estejam limpos, que não haja ação de demônios na sua vida. Sim, porque esses espíritos atuam nessas 3 áreas. Mas há libertação para todos os cativos e oprimidos em Deus. Não importa quantos anos você sirva ao diabo, não importa quão profundo tenha sido a sua entrada no ocultismo, o quão profundo tenha sido a sua entrada na feitiçaria, não importa se você vendeu a sua alma para o diabo, se você estiver genuinamente arrependido, Jesus hoje vai entrar nesta prisão, vai lançar luz sobre essa escuridão e vai te arrancar de lá de dentro. Veja bem, Atos 16:35 diz assim, olha: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Nós estamos falando de Paulo e Silas, que foram presos injustamente. Ninguém é preso injustamente no mundo espiritual. Aqui esses pretores estão falando de juízes. Há um justo juiz nos céus. Esse justo juiz, a Bíblia diz que o seu trono está estabelecido sobre a justiça. Olha que coisa federal. O seu trono está estabelecido sobre a sua justiça. Deus não é injusto. Ele é justo em todo o tempo. Assim como aqueles juízes da terra, que são injustos em quase todo o tempo, liberaram Paulo e Silas, porque reconheceram que eles foram presos injustamente. Quanto mais o justo juiz que não está aqui hoje, quando você se arrepender, se confessar publicamente, você não será por ele liberto dessa prisão que te oprime. É noite de quebrar cadeias aqui, querido. Eu não sei porque ele escolheu especificamente a semana pré-carnavalesca para promover um culto de libertação em pleno domingo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu estou aqui para obedecer. E se ele fala que ele vai libertar pessoas aqui hoje, ele vai.
E se Ele fala que Ele quer limpar a tua casa, Ele vai limpar. E se Ele diz que Ele quer limpar a tua alma, Ele vai limpar. E se Ele diz que Ele quer limpar o seu espírito, Ele vai limpar. Eu não sei quais foram as portas que Madalena abriu, porque pessoas oprimidas ou presas por demônios abrem portas em suas vidas, dão direito legal ao diabo. Hoje à noite, escute, não é por acaso que você está aqui, não é por acaso, é noite dele entrar na sua vida, é noite dele te libertar. Eu não sei que portas esse homem que 2.000 demônios entraram nele, ele abriu. Vou parafrasear. Eu não sei que portas esse homem de Gadara abriu para que 2.000 demônios entrassem nele. Eu não sei que portas esse homem na sinagoga abriu para que esses demônios entrassem nele, levassem ele a convulsionar e resistissem, mesmo com Jesus mandando ele sair. Eu não sei que portas esse pai e esse filho abriram para que esse menino fosse atacado por demônios, a ponto dos demônios quase despedaçá-lo, o levando a definhar. Eu não sei, eu também não sei que portas Maria Madalena abriu para que seu corpo fosse morada de 7 demônios. A Bíblia não me diz o que aconteceu posteriormente com o homem de Gadara, não me diz o que aconteceu com esse homem da sinagoga, não me diz o que aconteceu com esse pai e filho, mas me diz o que aconteceu com Madalena. Lucas 8, versículo 1 a 3. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. A Bíblia está me dizendo que depois que ela foi liberta de 7 demônios, ela se tornou discípula. A Bíblia está me dizendo isso. A Bíblia está me dizendo, aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres, então tinha mais mulher talvez do que até homem, olha que coisa fantástica. As mulheres, e dentre essas mulheres estava Madalena, sim, a que Jesus libertou de 7 demônios. Olha para quem está do seu lado e diga: verdadeiros encontros com Deus e libertações produzem discípulos. Sabe por que tem gente que há anos é ovelha e não é discípulo ainda? Não foi liberto. É simples. É simples. Alguém que nada tem o poder de separá-la do amor de Deus, foi o que Madalena se tornou. Nada. Ela era uma discípula, uma autêntica, uma genuína discípula. Romanos capítulo 8, 38 a 39 diz: porque estou certo de que, preste atenção, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção, Paulo diz que nem a vida, toda a vida de Jesus, depois que Madalena foi salva e liberta por ele, ela estava do lado dele. Jesus era perseguido, ela estava do lado de Jesus. Jesus era caluniado, ela estava do lado de Jesus. Os demônios, os principados se levantavam contra Jesus. Em uma ocasião, inclusive, Jesus diz assim: vamos, levantemos e vamos, porque é chegado o príncipe deste século, e eu nada tenho com ele. Então Jesus também vivia sendo atacado por principados, potestades e por demônios. Então nem os principados, nem as potestades, nem os desafios do presente, nem as incertezas do que viriam. O que será que vai acontecer? Dizia Madalena. O que será que vai acontecer?
Mas nem as incertezas do porvir afastaram essa mulher de Jesus. Ela estava ao pé da cruz, escute, eram 12 discípulos, 11, um negou, outro traiu, e 9 fugiram, só ficou um, João. E ali ao pé da cruz, as demais Marias, dentre elas, Madalena. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão me afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E lá estava Madalena. Nada poderia separá-la do amor de Jesus. Andréia, né? Mas Andréia, Jesus morreu. Quem sabe ela não ficou ali, pensando, é agora que ele vai sair da cruz. Esperando até o último momento. Porque ela viu os milagres que ele fez. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Mas ela ouve ele dizer, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E expirou e morreu. Madalena chora. Ela chora enquanto ela vê o soldado furando o lado direito dele. E ela vê sair sangue e água. Ela testifica que realmente ele morreu. Nem a morte poderá me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E ela o viu morrer. Ela o viu tirarem o corpo da cruz. Ela o viu prepararem o seu corpo muito rapidamente antes que o sábado chegasse. E ela sabia, quem sabe por ser mulher, tentaram impedir Madalena de saber aonde ele havia sido enterrado, mas nem a morte a afastava de Cristo. E quem sabe ela em espreita, observava aonde o iriam sepultar. E depois que ele é sepultado num sepulcro que nunca antes nenhum morto havia sido sepultado, sepulcro de José de Arimateia, é colocada pedra. A Bíblia diz que Pilatos manda selar a pedra, para que ninguém pudesse arrancar aquela pedra e tirar o corpo de Jesus de lá e depois dizer que ele havia ressuscitado. Eu não sei o que passava na cabeça daquela mulher, mas ela não esquecia o dia que ela foi liberta de 7 demônios. Ela não conseguia esquecer o dia que ele libertou ela, que ele livrou ela, que ele mudou a vida dela. Ela iria até o sepulcro, ela não saberia o que faria, mas ela iria mover aquela pedra, ela iria levar especiarias, já que o corpo dele não foi devidamente embalsamado. Ela iria levar perfume, ela iria levar o óleo, ela iria levar o que fosse necessário. E aí talvez você diga, Madalena, tu é louca, ele está morto, ele não pode mais fazer nada por você. Mas eu não sirvo por causa do que ele faz por mim, eu sirvo por causa de quem ele é. Você pode dar glória porque você serve a ele por causa de quem ele é. Ela chora o primeiro dia, ela chora o segundo dia, ela está angustiada, ela está desesperada, ela não encontra lugar. Foram anos seguindo ele, ela não sabe mais para onde ir. Então ela pensa, ainda que seja madrugada de domingo, ainda que ainda não tenha nem clareado o dia, eu vou até o sepulcro. A Bíblia não diz isso, mas me permita a minha liberdade poética. Deus viu essa mulher chorando no primeiro dia, Deus viu essa mulher chorando no segundo dia, Deus viu essa mulher começar o terceiro dia chorando. E deixa eu te dizer, Jesus já tinha descido as regiões baixas, ele já tinha tomado as chaves da morte, as chaves do inferno. Colossenses capítulo 2 versículo 15 diz que ele despojou Satanás e desfilou com ele no inferno. Desfilou com o diabo no inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, era para Jesus sair dali e levar cativo o cativeiro para o céu, mas o pai disse para Jesus, não vem agora não.
vai primeiro no sepulcro, que a xirimi cantaramanda arabácia, porque faz 3 dias que Madalena chora, faz 3 dias que Madalena chora. Pai, é de madrugada, meu filho, ela já está indo para lá, vai meu filho, vai, porque ela está chorando, não estou aguentando ver ela chorando, depois você vem para cá. Apóstola, de onde você tira isso? Simples. Vou pular aqui a emoção do negócio, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Madalena vê Jesus, o que é que Jesus diz assim? Não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Ou seja, antes de ir, ele passou lá. Você está entendendo? Então vamos voltar. Ah, meu Deus. Ela chega lá. Quando ela chega lá, ela vê a pedra removida. Se tu não der glória com o que eu vou te dizer agora, é porque está desviado. Lá em João capítulo 11:40, Jesus mandou Marta e Maria tirar a pedra, sabe por quê? Porque elas conseguiam tirar a pedra e tinha gente para ajudar. Quando Madalena chega, a pedra já está removida, sabe por quê? Porque ninguém tinha lá para ajudá-la. O que você pode fazer, Deus não vai fazer, mas o que você não pode, Ele vai fazer por você! Ele vai fazer! Você está entendendo? Faça a sua parte, faça a sua parte, faça a sua parte. Deixa que Ele vai fazer a dele. Quando ela chega, já estava aberta. Abri minha Bíblia em João 20. E a Bíblia diz lá em João 20. Queria ser cantora, aí ninguém me segurava, meu irmão. Aí a Bíblia fala, lá em João 20, que quando ela chega, o corpo dele não está lá. E a Bíblia fala que ela vê 2 anjos. Vem comigo, se tu não der glória é porque tu está desviado. Porque nem a vida, nem a morte, nem anjos. Você já viu anjo? Não, né? Mas deixa eu te dizer, João viu um anjo e quis adorar o anjo. Está lá em Apocalipse. Aí o anjo disse, me adora não, rapaz, eu sou teu servo. Adora somente a Deus. Pois Maria Madalena, ela queria tanto Jesus que quando ela viu os anjos, ela não queria nem saber dos anjos. Nem os anjos me separam do amor de Cristo. Ela olha para ela e diz, aonde está o corpo do meu mestre? Eu não quero saber se é anjo, eu quero o mestre. É isso que eu quero. Eles olham para ela e dizem, Maria, por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Olha para quem está do seu lado e diga, ainda não acabou. Vem cá, FMD, ainda não acabou. Alabacabaracara chorecandarabácia. Ela matou que me diga que andorebecandarabácia. Aonde está o meu Senhor? Maria, você está procurando entre os mortos aquele que vive. E ela fica desesperada, corre para um lado, corre para o outro. De repente ela esbarra no jardineiro, pensou ela. E diga, por favor, ela não ficou lá olhando para os anjos. Não. Mas eles já falaram, Maria, que ele ressuscitou. Eu quero ver, eu quero ter minha experiência. Para de ser Zé Mané, de ir pela boca do que todo mundo fala. Você precisa ter a tua própria experiência. Eu sei que eu estou falando de anjos, mas eu estou falando no sentido de pessoas que vão por tudo que ouvem. Em nome de Jesus, prova os espíritos. Prove. E ela saiu procurando. O anjo falou que ressuscitou, mas eu quero ver onde está. Parou-se diante do jardineiro. Aonde o colocaste? Apóstolo, por que ela não reconheceu Jesus? Porque a última visão que ela tinha de Jesus era ele totalmente desfigurado, meu irmão. Ali na cruz do Calvário. Além do mais, como eu já preguei aqui, ele já estava no corpo glorificado. Os discípulos de Emaús também não reconheceram. Os discípulos também ficaram assustados quando viram entrar num ambiente com as portas e as janelas fechadas, porque o seu corpo estava glorificado.
Então ela pergunta para o jardineiro: me diga, aonde você o colocou? Me diga, eu vou lá buscar, eu vou lá buscar. E Jesus então responde a ela: Maria. Sabe quando foi que ela ouviu essa voz a primeira vez? Quando os 7 demônios se manifestaram no encontro dela com Jesus. E eu não sei se você sabe, mas uma pessoa endemoniada, ela perde o raciocínio. Ela perde a consciência. O demônio domina a vida dela. Eu já vi pessoas que tentaram suicídio, que nem sabiam que estavam tentando suicídio, porque estavam debaixo de uma possessão maligna durante a tentativa de suicídio. Porque o demônio tira a consciência da pessoa. Mas eu imagino que quando Jesus se encontra com Madalena, a Bíblia não diz como foi, mas me dá essa liberdade poética de compartilhar com você como eu imagino a cena. Eu imagino que da mesma maneira que todos aqueles que estavam endemoniados, quando chegavam diante de Jesus, o demônio manifestava. Eu imagino aqueles 7 demônios manifestando, e Jesus expulsando aqueles demônios, e ela voltando a si, e ouvindo Jesus dizer para ela: Maria. Então ela conhecia. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Mas hoje eu não vou dar moral para Ana Paula, não. Hoje eu quero te trazer aqui, vem cá. Presta atenção. Ela não pôde esquecer nunca mais aquele dia. Nunca mais ela pôde se esquecer. João 8,36 disse: pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu termino, depois de quase 1 hora pregando, lhe dizendo que nessa noite há 2 maneiras de você olhar para dentro do túmulo. Pedro e João, quando entraram dentro do túmulo, olharam e viram um túmulo vazio. Viram um túmulo vazio. Sabe, está difícil de crer, eu sei. O cenário evangélico hoje tem trazido mensagens desanimadoras. Mas dá para você olhar para dentro do túmulo e ter uma outra visão. No meio desse cenário evangélico tão desanimador, o Senhor te convida a olhar para dentro do sepulcro e não ver anjos apenas, mas ter a certeza de que Ele ressuscitou. Ter a certeza que há anjos trabalhando em prol da sua igreja. Ter a certeza de que Ele está promovendo intervenções espirituais neste tempo, em proporções que a nossa geração ainda não viu, mas que ainda virá. Porque a igreja que nasce no cenáculo, ela nasce em chamas. A igreja que Ele vai levar para a glória, não será uma igreja apática, mas também será uma igreja em chamas. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para dentro do sepulcro e ver anjos em ação. E ver que Ele não está morto. A religião está morta. O filósofo alemão disse que Deus está morto, mas Ele não morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Talvez você esteja como Pedro e João, como os demais discípulos, ocupados demais no serviço para o Senhor, mas Madalena estava ocupada em encontrá-lo. Qualquer ocupação que te impeça de encontrá-lo não é de Deus. Qualquer ocupação que te impeça de crer na nossa bem-aventurada esperança. É assim que W. Tozer fala de Jesus. Ele é a nossa bem-aventurada esperança. Eu não tenho esperança na direita, eu não tenho esperança na esquerda, eu não tenho esperança em Trump, eu não tenho esperança no Elon Musk, eu não tenho esperança
esperança em homens, eu não tenho esperança em sistema, eu não tenho esperança em dólar, em euro, em libras, em real, em bitcoins. Eu não tenho esperança em riquezas, eu não tenho esperança em pessoas. A minha esperança está em Deus, em Jesus. Olhe para dentro do sepulcro hoje e saiba, ainda não é o fim. Só acaba quando Ele diz, acabou. Mas enquanto Ele não disser, ainda não é o fim, então ainda existe esperança para você. Esdras capítulo 10, versículo 2. Nós temos pecado e transgredido contra o nosso Deus, mas no tocante a este negócio ainda há esperança para Israel. A esperança para quem se arrepende, a esperança para quem confessa Jesus como Senhor e Salvador. Jesus nunca perguntou para quem vinha até Ele, de onde você veio, qual é o seu pecado. Ele só oferecia graça, salvação e libertação. Eu não sei se nessa noite há pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu não sei se há pessoas aqui nessa noite que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ou quem sabe pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu não sei, mas eu sei que hoje Ele diz para você, ainda não acabou. Madalena nunca esqueceu aquele dia. Afinal, quem poderia esquecer o dia em que Ele quebrou as nossas cadeias? E hoje Ele quer quebrar as cadeias que você possa estar. Escute, porque eu vou dar nomes aqui hoje. Você que está preso na pornografia, hoje Ele quer te libertar. Você que está preso nas drogas, hoje Ele quer te libertar. Hoje, você que está preso em jogos de azar virtuais, que está roubando todo o seu dinheiro, Ele quer te libertar. Hoje, você que está preso no ocultismo, na bruxaria, na feitiçaria, hoje você que está preso no pecado, hoje Ele quer te libertar. Mas lembra, o mundo espiritual, tanto luz quanto trevas só entram quando eu abro a porta. Eis que estou à porta e bato. O sinal de que você está abrindo a sua porta hoje é você saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. E eu e os pastores vamos orar por você. Se coloque sobre os seus pés enquanto o FMD vai louvar. Enquanto eles louvam, libertadores, vamos orar. Jesus quer te libertar hoje. A pergunta é saber se você quer ser liberto. Venha hoje entregar sua vida para Jesus.